Olá, pessoal. Sou o Luan, professor de Química, e hoje na aula a gente vai aprender sobre substâncias químicas e suas transformações, tá bom? É um passo inicial para a gente começar a falar sobre química, sobre a matéria, que é o principal meio de estudo da química, né? A química estuda a matéria, suas transformações. Então, primeiro a gente precisa descobrir quais são, o que é matéria, o que é substância, quais são suas transformações, suas propriedades, suas características, tá? Então, vamos começar. Vamos começar então, gente. Então, substâncias químicas. Mas antes da gente falar disso, eu quero perguntar para vocês o seguinte: como que você reconhece um amigo seu? Então, você chega na sala, na escola, no pátio, em casa, na rua, no parque, no shopping, e vê uma pessoa, como que você sabe que aquela pessoa é seu amigo? Bom, você vai olhar para o nariz, para os olhos, para o tom da voz, para o cabelo, para o tom da pele, para a altura, né? Então você vai juntar todas essas características e se elas forem familiares para vocês, você vai falar, com as substâncias é a mesma coisa. Tá? Então, como que um químico ele classifica substâncias? A partir das suas propriedades. Então, por exemplo, como que eu sei que água é água? Bom, água é transparente, é inodora, não tem gosto, não é inflamável, não tem gás, né? Ela ferve a 100 graus Celsius, há um ATM de pressão, né? A pressão atmosférica. Então a gente junta todas essas características e diz qual é aquela substância. Basicamente é isso, tá? É assim que a gente classifica substâncias. Então veja, o que é uma substância? Substância é uma porção de matéria que tem propriedades bem definidas e lhes são características. Né? Então, por exemplo, característica da água, como eu disse, transparente, inodora e afins. Né? Quando a gente fala de substância, o químico ele quer saber a composição da substância, ele quer saber a propriedade e suas formas de transformação. E eu vou mostrar um pouquinho de cada uma dessas. Tá bom? Então, por exemplo, aqui eu coloquei algumas propriedades. Né? Então, por exemplo, o ponto de fusão. Então, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. É quando ela vai do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Né? Então, quando você coloca a água ali dentro da forminha de gelo e coloca no congelador. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo a temperatura até chegar a 0 graus Celsius ou abaixo, aí a água vai do estado líquido para o estado sólido. O ponto de ebulição é o inverso. É quando você aquece a água, ela vai do estado líquido para o estado gasoso, né? Eu vou falar mais sobre essas transformações, porque cada uma tem um nome específico, né? Mais para frente eu vou mostrar para vocês como que é. Bom, densidade, inflamabilidade, por exemplo, a água não pega fogo, mas o álcool pega, né? A cor, por exemplo, a água não tem cor, mas, por exemplo, o bromo, né? Aqui o bromo, ó, ele tem essa cor amarronzada. O cheiro, né? Odor, enfim. São todas propriedades da matéria. Depois, nós temos aqui as classificações. Então, veja, ó, nós temos uma amostra. Qual que é a amostra? Por exemplo, a água que dentro de uma garrafinha é uma amostra, e a gente pode chamar isso também de sistema. Bom, então ela pode ser dividida entre mistura ou substância pura. Vamos ver a substância pura primeiro. Então, vamos supor que a minha água é pura. Ela não tem os sais minerais, não tem nada nela. Não tem oxigênio, nada. É só água. Só H2O. Então, ela é uma substância pura. Ok? Só que aqui dentro da garrafinha só tem água. Só água. Água líquida. Então ela vai ser uma substância pura, homogênea. Aqui, ó, é quando se encontra em apenas um estado físico. Agora vamos supor que aqui dentro da minha garrafinha, além da água, tem cubinhos de gelo. Ora, gelo é água, só que no estado sólido. Então ela continua sendo uma substância pura, porém, agora é um sistema heterogêneo. Ó, quando se encontram em mais de um estado físico. Tá bom? É isso. Depois nós temos as misturas. Vamos supor que você mistura lá seu café com leite. Né? Então são duas substâncias diferentes, café e leite. Então já não é uma substância pura, é uma mistura. Ok? Aí você mexe, 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 até ficar com uma cor só. Quando está com uma cor só, a gente fala que essa substância está homogênea. Virou uma solução. Você não consegue falar, ó, aqui é leite, aqui é café, aqui é leite. Não, virou uma coisa só.
né? Então, igual a receita de bolo, ela fala, né? Mexa até a mistura ficar homogênea. É quando ela está igual por inteiro, ok? Então, isso é uma mistura homogênea, a gente chama de solução. Depois, vamos supor que você vai fazer leite em pó, né? Vai fazer leite em pó e você coloca lá água, coloca o leite, mexe, vira, né, a solução, só que fica umas bolotas de leite em pó que não se dissolveram por completo, né? Ficam umas bolotinhas ali. Ali você consegue falar, ó, aqui é leite em pó, aqui é o leite diluído, leite em pó diluído. Isso é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque você consegue diferenciar onde é uma coisa e onde é outra. Mas as duas coisas estão juntas num sistema só. Muito bem. Então, vamos lá. Ó. Então, aqui eu coloquei vários exemplos. A gente vai classificar um por um. Então, por exemplo, água pura. Água pura só tem água, substância pura, então. Só tem um estado físico da matéria. Então, é uma substância pura homogênea. Na B, água mais sal. Opa, não é mais puro, já é uma mistura. Só que você consegue ver o sal aí? Você não consegue ver, ó, falar, aqui tem sal, aqui tem água, aqui tem sal. Não, é uma coisa só. Então, é uma mistura homogênea. Álcool de farmácia. O álcool de farmácia, quando vocês vão comprar, vocês vão ver, tá lá, 70 graus, INPM, né? 70, 90, 95, 40. Por quê? O 70 quer dizer que de 100 ml de álcool, né, da solução, né, de 100 ml da solução, 70% é água e 30% perdão, 70% é álcool e 30% é água, né? Só que você não consegue diferenciar, ó, aqui é álcool, aqui é água, aqui é álcool, aqui é água. É uma coisa só. Então é uma mistura homogênea. O ar atmosférico. Veja, o ar atmosférico tem vários tipos de gases. Tem nitrogênio, né? 70% é nitrogênio. Aí tem oxigênio, lá com uns 20 e pouquinhos. Argônio, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Ozônio, que é o O3. Vapor de água, né? Água gasosa. Então, são vários tipos de gases na atmosfera. Só que eu não consigo ver, ó, aqui, que tá cheio de atmosfera em cima de mim, mas eu não consigo ver, ó, aqui tem argônio, aqui tem nitrogênio, isso aqui é oxigênio. Você não consegue fazer isso, né? É uma coisa homogênea. Então, mas é uma mistura. Então, é uma mistura de gases homogênea. Agora aqui, ó, água e gelo. Gelo é água, só que no estado sólido. Então, ainda é uma substância pura. Só tem um tipo de substância aqui, água. Porém, olha aqui, ó, eu consigo dizer, ó, em cima tem gelo, embaixo tem água. Então é uma substância pura heterogênea, ó, diferentes estados físicos. Aqui é uma mistura, só que eu tô vendo, ó, em cima é óleo e embaixo é água. Então é uma mistura heterogênea. Aqui, água mais areia. Eu consigo diferenciar, a água está em cima, aí embaixo. Então é uma mistura de água e areia, mas é uma mistura heterogênea. E aqui, ó, não é só líquidos e gases, sólidos também. Por exemplo, ó, areia mais sal, né? Então, ó, eu consigo, não sei se vocês vão conseguir ver pelo slide, mas quando eu chego aqui pertinho, eu consigo ver que tem pontinhos brancos dentro da areia, que é o sal. Ou seja, isso aqui não é homogêneo, é uma mistura heterogênea. Tá bem? Agora, eu quero mostrar para vocês um simulado. Um simulado não, é um simulador. Aqui, ó. Então, vou colocar aqui graus Celsius. Que gás que eu quero? Oxigênio, né? Oxigênio. Então, a menos 246 graus Celsius, o oxigênio é sólido, né? Já pensaram que o oxigênio pode ser sólido? Ele pode ser. Menos 246 graus Celsius ele é sólido. Então, as moléculas estão bem juntinhas uma da outra, né? Agora, vamos aquecer o sistema aí, ó. Olha a temperatura ali aumentando, ó. Aumentando. Olha o que acontece com as moléculas. Olha lá. Elas já começam a se dispersar. Tá vendo? Legal? Olha lá. Dispersando. A essa temperatura aqui, o oxigênio já é gasoso. Olha só. Tá vendo? As moléculas vão se dispersando cada vez mais. Aí, conforme eu vou aumentando a temperatura, eu tô dando energia cinética para elas, né?
Quanto maior a energia cinética, maior a velocidade dessas moléculas de oxigênio. Vamos ver a temperatura do ambiente ali, ó. Tá chegando, ó, 25 graus Celsius. Aí, ó. Viu, ó? Totalmente gasoso. Tá? Então aqui as moléculas... Agora vamos ver a água. A água é mais legal. A água, a 156 graus Celsius, é vapor. Então, ou seja, aqui as moléculas de água estão no seu estado gasoso. Mas vamos resfriar esse sistema aí. Vamos resfriando, resfriando, resfriando. Olha lá. 80 graus Celsius, a água já é líquida. Olha aqui, viu? Tá vendo? Ó? Elas bem juntinhas. Ok? Vamos esfriando mais. Esfria, esfria, esfria. Vai esfriando. Olha lá. Ela vai ficando mais juntinha. Aí. Agora, menos 71 graus Celsius, a água já é sólida. Agora, vocês viram o que aconteceu com as moléculas de água? Ó? Vamos deixar ela líquida de novo. Ó. Tá vendo que quando tá líquida, elas estão mais juntinhas? Elas ficam mais próximas uma da outra, né? Que elas conseguem ficar girando. Agora, quando eu resfrio mais, ó, quando ela fica sólida, viu que expandiu? Por isso que quando você enche uma garrafa d'água até o talo, fecha e põe no congelador, aí quando você abre, a garrafa estourou. Por quê? Porque o gelo expande. A água é o único líquido que o gelo expande, que o gelo fica maior, né? Justamente por causa dessa separação aqui, ó, dessa repulsão eletromagnética que um átomo de oxigênio tem com os outros átomos. Tá vendo que eles criam, parece uma cadeia, ó. Vamos diminuir mais por isso. Eles pararam de vibrar, né? Olha lá, tá quase sem vibração. Viu o que aconteceu? Ó? Formou tipo uma cadeia, porque tá cheio de repulsão elétrica aqui dentro. Então ela expande, tá bem? Então voltando aqui, então vamos definir. Substância pura é um material único, isento de misturas, ou seja, só tem um tipo de elemento ali, ou um tipo de substância, e tem as constantes físicas bem definidas. Depois, ó, isso aqui, gente, é uma curva de aquecimento. Tudo tem curva de aquecimento. Tudo. Até eu e você. Tá? O nosso corpo também tem uma curva de aquecimento. Deixa eu pegar aqui, ó, o apontador. Então, nós temos os quadrantes. Né? Quadrante de 1 a 5. O quadrante 1, de A a B, vamos supor que isso aqui é da água? Vamos supor, né? Vamos supor que isso aqui é da água. Deixa eu pôr a canetinha aqui, que eu vou escrever. De A a B, a água é sólida. Tá? Vou tentar escrever aqui, eu sou muito bom com isso, mas vamos tentar. De A a B, a água é sólida. De B a C, isso aqui é a fusão. Tá vendo que é a fusão? Ponto de fusão. Aqui você encontra sólido, água sólida, mais água líquida. Tá vendo que é constante? É constante isso aqui, ó, não está aumentando. Então, quadrante 2, você acha os dois estados físicos da matéria ao mesmo tempo. Depois, do C ao D, a água é só líquida. Né? Então, por exemplo, de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. Quando você chega em 100 graus Celsius, você chega no ponto de ebulição. Ó, ebulição, ebulição. Né? Aqui, a água é líquida e gasosa ao mesmo tempo. Quadrante 4. Depois, acima de 100 graus Celsius, a água é só gasosa. Tá? E é isso. Da vez ainda pode vir, né, o plasma depois, mas isso é mais avançado. Mais para frente a gente vai ver. Então, isso aqui é uma curva de aquecimento. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quem for prestar vestibular vai, certeza absoluta, que vai ter que ver isso aqui. Vai cair um exercício perguntando sobre isso. Tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui exemplos de substâncias puras, simples, né? Né? Porque até agora a gente já viu o que é uma substância pura. Né? Só que ela se divide ainda em substância simples e composta. Então, por exemplo, substância simples é quando só tem um tipo de elemento químico. Olha aqui, ó, nitrogênio, cloro, oxigênio, alumínio, zinco. Só tem um tipo de elemento químico. Agora, uma substância pura composta é quando você tem 2 ou mais tipos de elementos químicos, como a água. A água é um composto, dióxido de carbono,
cloreto de sódio, ácido fosfórico, carbonato de cálcio. Né? São substâncias puras, porém compostas, porque tem mais de um tipo de elemento químico. Depois, nós temos a mistura. A mistura é uma união de duas ou mais substâncias. É isso. Uma mistura, como o próprio nome diz. Mistura. Tá? Ela pode ou não possuir variação no seu ponto de fusão e ebulição. Que, por exemplo, vamos supor que você está andando na rua e encontra uma substância no chão. Né? Aí você vai fazer análise para tentar descobrir o que é aquilo ali, uma substância X, né? A primeira coisa que você pode fazer é o aquecimento, né? Se o aquecimento dela for, o ponto de fusão e ebulição for constante, você já vai saber que é uma substância pura, tá? Mas, se for variável, igual tá aqui, ó, é variável o ponto de fusão e ebulição, é uma mistura. Tá? Se tiver o ponto de fusão variável, é uma mistura. Então, tá vendo? Ó, o ponto de fusão e ebulição aqui não é constante. Ó. Esse aqui é o ponto de fusão, esse aqui é o ponto de ebulição. Não é mais uma reta. Tá vendo que não é mais uma reta? Ele é variável. Então, é uma mistura. Já não tem uma propriedade física bem definida. Então, ó, coloquei exemplos aqui. Mistura homogênea. Mistura homogênea é uma solução. Então, por exemplo, água pura ou água com sal, açúcar. Né? Água pura não, né? Água mais açúcar é uma mistura homogênea. Você não consegue diferenciar. E aqui, por exemplo, o ouro. Vocês sabem que o ouro é uma solução também, né? O ouro, ele é uma mistura homogênea. Por quê? Porque nenhum ouro que você encontrar vai ser puro. Já vem aquele negócio de 14 quilates, 24 quilates. Aquilo é a quantidade de carbono e cobre que colocam dentro do ouro. Né? Então, quanto mais puro, mais caro. Que no final não muda quase nada, né? Na aparência física. Apenas a sua oxidação com o tempo. Mas o ouro é um tipo de mistura homogênea. Depois nós temos uma mistura heterogênea. Ó, areia, água e óleo. É uma mistura, porém que tem 3 fases. Uma fase, 2 fases, 3 fases. Isso aqui é o granito. Já viram, né? Tem mesa disso, pia. Aqui no granito existem 3 tipos de substâncias. Essa mais branquinha que vocês veem aqui é o quartzo. Né? É o quartzo, as manchinhas brancas. A manchinha preta é o feldspato. E essa manchinha mais bege se chama mica. Então é quartzo, mica e feldspato. Essas 3 coisas juntas formam o granito. Ok? As substâncias elas podem se dividir em duas fases, tá? Em 2 classificações, melhor assim. A eutética e a zeotrópica. A eutética possui o ponto de fusão constante e o ponto de ebulição variável. Né? Então, por exemplo, misturas sólidas tem muito isso. A solda, que é uma mistura de chumbo e estanho, né? 37% de chumbo, 63% de estanho. A solda é uma mistura eutética, ou seja, ela tem o ponto de fusão constante e o ponto de ebulição variável. Porque lembra, mistura tem ponto de fusão e ebulição variável. Mas uma mistura eutética tem o ponto de fusão constante. Né? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma mistura eutética. Tem um ponto de fusão constante. Aí, né? O ponto de ebulição é variável normal. Depois, a azeotrópica. Normalmente são misturas líquidas. É o inverso. Tem o ponto de ebulição constante. Por exemplo, a água e o álcool. A água e o álcool tem um ponto de fusão constante. Olha aqui, ó. Ponto de fusão, né? Ponto de fusão variável. Eu falei constante não é variável. Ponto de fusão variável. E o ponto de ebulição é constante. E essa é uma mistura azeotrópica. Ok? Agora eu vou dar uns exemplos aqui. Leite. É uma mistura homogênea ou heterogênea? Se você pensou que é homogênea, errou. Errou feio. Tá? Porque se você colocar o leite numa centrífuga, você vai separar o leite da gordura. Né? Da gordura dele, da lactase. Tá? Então é uma mistura heterogênea. E o sangue? O sangue
também é uma mistura heterogênea. Porque se você colocar numa centrífuga, você vai separar o plasma dos glóbulos brancos e do glóbulo vermelho. Igual tá aqui, ó. Quem foi para a medicina, área da saúde, quem gosta dessa parte, tem que saber disso. Que o sangue é uma mistura heterogênea. E o granito também, como eu já tinha falado, é uma mistura heterogênea. Mica, feldespato e quartzo. Tá bem, gente? Por fim, a gente pode falar agora dos sistemas. Nós temos um sistema homogêneo e heterogêneo. Sistema homogêneo, ele só tem uma fase, né? Uniforme, propriedade única. Igual a gente falou, isso aqui é uma revisãozinha. Ela pode ser separada em substância pura e solução. E depois o sistema heterogêneo. Ele pode ser uma mistura, uma substância pura ou uma mistura heterogênea, tá? Revisando tudo que eu já falei. Ok? Agora, a gente pode falar dos fenômenos. Tem o fenômeno físico e o químico. O que é um fenômeno físico? O fenômeno físico altera apenas a forma da substância, né? Não altera a identidade, suas moléculas, nada. Só altera a forma. Então, uma substância Y, depois de uma transformação física, continua sendo Y. Agora, o fenômeno químico, ele altera tudo, né? Altera toda a identidade daquela substância. Então, uma coisa que é Y, depois da transformação química, vira X. Tá? Exemplos. O arco-íris é um fenômeno físico. O raio é um fenômeno físico. O que é isso aqui? Quem sabe? Isso aqui é o magnetismo. É um fenômeno físico. Isso aqui, quem sabe? Isso aqui, gente, é uma representação da gravidade, tá? Que é um fenômeno físico também. A latinha, quando você amassa a latinha, ela não deixa de ser latinha, ela continua sendo uma latinha amassada, tá? É um fenômeno físico. Agora o químico, o fogo. O fogo é um fenômeno super químico. Por exemplo, se eu pego um pedaço de papel, né? Pega assim, um pedaço de papel e boto fogo nele, ele vai deixar de ser papel, vai virar cinzas e gás, né? O dióxido de carbono. Ok? Então ele era Y e virou X. O fogo, né? A combustão é um fenômeno químico. E isso aqui? O que é isso? Isso aqui é a corrosão ou a ferrugem, né? Mais comumente dizendo. Enferrujou, né? Essa latinha se enferrujou, ela corroeu, ela oxidou, né? São vários nomes que vocês vão ouvir. Por exemplo, portão de casa, né? A gente fala que o portão de casa enferrujou. Aquilo lá é um fenômeno químico, tá? Por exemplo, se essa latinha aqui é de metal, de ferro, aqui já não é mais metal, aqui é o hidróxido de ferro, né? O hidróxido de ferro que é essa ferrugem, ok? Então, o ferro virou outra coisa. Uma explosão, né? Você não consegue reverter uma explosão. É impossível, não dá, né? Então, é um fenômeno químico. E, por fim, isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é amadurecimento, né? Ou a decomposição, o apodrecimento da banana. Então, a banana está virando outra coisa. Suas moléculas estão reagindo ali, formando coisas diferentes, né? Liberando gás, que é o etileno, que é o gás que sai da banana, né? Formando outras substâncias químicas. Então, o apodrecimento é um fenômeno químico. Entenderam a diferença de fenômeno químico, físico? Se não entenderam, deixa nos comentários ou me manda mensagem. Eu vou responder, tá? Por fim, gente, eu só quero falar da alotropia. A alotropia é quando uma mesma substância se encontra de formas diferentes. Então, por exemplo, o grafite aqui do meu lápis, ele tem a mesma composição de um diamante. Já ouviram falar disso? O grafite aqui do meu lápis tem a mesma composição de um diamante. Qual é a diferença? A diferença é como os seus átomos estão arranjados. Então, por exemplo, o grafite, ele tem essa composição aqui, né? É uma composição mais variável, mais espaçada uma do outro, né? Cada bolinha dessa aqui é um átomo de carbono, tá? No grafite, o carbono está mais comprimido. Por isso que o grafite, no núcleo da Terra, vai ter muito diamante, né? Falando diamante, ó. O diamante ele é mais comprimido. Por quê? Porque lá é alta pressão e alta temperatura. Isso faz com que os átomos de carbono sejam comprimidos com o tempo, né? Formando o grafite.
formando o diamante. E aqui o fluoreno, gente, é uma descoberta super nova, tá? Um material super novo que forma como se fosse uma bola de futebol com os átomos de carbono. Ok? Olha a diferença, ó, o grafite e o carbono. O carbono, o diamante, né? O diamante, os átomos de carbono estão super comprimidos, né? No grafite não, eles estão mais espaçados. Aí aqui eu coloquei outros exemplos, né? O enxofre tem o rômbico e o monocíclico, né? Esse aqui é o rômbico, né? Que forma esses cristais, e o monocíclico forma essas varetas, né? Essas varetas de enxofre, tá? O oxigênio também tem a entropia, tem o O2, que é essencial para a nossa vida, e o O3, que é o ozônio, né, que pode matar a gente muito facilmente. E aqui a anotropia do fósforo, né? Então nós temos também o fósforo rômbico e o fósforo monocíclico. Bom, gente, é isso. Eu vou mandar uns exercícios para vocês fazerem. Qualquer dúvida, coloca nos comentários ou me manda mensagem. E até a próxima.